sais de lá com um vocabulário melhor, mas com conhecimentos quase nenhum sobre gestão de empresas. Ora porque os professores não são bem preparados, ora porque o currículo não é o melhor, ora também porque tu não te empenhaste o suficiente, ou porque não leste o que devias ter lido. É que nós, quando estamos a fazer um curso de gestão de empresas, eu tenho de saber estatística, eu tenho de saber marketing, eu tenho de saber recursos humanos, eu tenho de saber um conjunto de coisas que fazem de mim um gestor de empresas. Pego no meu certificado do 4º ano do curso de gestão de empresas da Universidade Técnica da Angola, entrego a uma empresa. Olho para ele, para aquele currículo, 10, 12, 14, 16, 11. Falas inglês? Não. Falas português? Bem, mais ou menos. Falas francês? Não. Sabes marketing? Não. Sabes estatística? Não. A empresa não quer saber se tu te formaste bem ou não. A empresa quer um recurso humano sólido. A empresa não tem tempo a perder para te ensinar a ser um recurso humano sólido. E sim, tem razão. As escolas têm de parar e pensar quantas é que elas querem pôr no mercado. As escolas também, principalmente, hoje em dia, estão mais interessadas em ter uma estatística grande. Este ano nós formamos 200 técnicos de gestão de empresas. Não estão vocacionadas a transformar a vida das pessoas. Mas também há lugares, por exemplo, em que as escolas não preparam o aluno ou o licenciado para ir à procura de emprego. Preparam aquela pessoa para ser ela geradora de emprego, criar ideias, transformar o meio. Como disseste há bocado, saúde e educação, porque são os ministérios que promovem habitualmente concursos públicos. Eu mesmo vou dedicar a minha vida para me preparar para um dia participar de um concurso público para ganhar 200 mil kwanzas. Eu vou me colocar nessa condição. Depende muito também de nós. Depende muito do Estado, das escolas, sim, depende. Mas também muito de nós. Vejam, por exemplo, o exemplo dos missionários. Eles são missionários porque eles têm um plano de vida. Eles não estão à procura do emprego. Eles querem transformar a vida da comunidade em que eles se encontram. E eles vão para as missões. O padre vem da Nigéria, um país grande, com muitas oportunidades, deixou a família, perdeu o pai recentemente, mas está aqui, porque escolheu isso. Não veio à procura de dinheiro, veio à procura de um propósito para a vida dele. E as nossas vidas têm que ter um propósito. Nós não podemos deixar a nossa vida à mercê da Utanga, da Ursula do Chineto, do MPLA. Não! A nossa vida tem que depender de nós mesmos. O nosso plano para a vida tem que ser construído por nós. Eu não aceito estudar durante 16 anos, porque esse é o tempo que leva de preparação até o ensino superior, porque eu estou à procura de um dia haver um concurso público na polícia, eu me inscrever e passar. É muito redutor. Nós temos que ser ambiciosos. E às vezes a ambição passa também por não aceitar essas ofertas que são, elas parecem resolver um problema. Vocês acham mesmo que um professor consegue resolver a vida, consegue concretizar os seus sonhos? Acham mesmo? Acham mesmo que um polícia consegue concretizar os seus sonhos? Acham mesmo? Então, sim, a responsabilidade é geral e da sociedade, que não prepara bem as pessoas, mas também é um bocado nosso, que aceitamos depender daquilo que o Estado quer que nós sejamos. Essa é a minha visão. Em relação à denúncia, a denúncia hoje é um bocadinho mais fácil. Por quê? Compreendo o que é que o colega jornalista disse. Nem sempre as autoridades judiciais, a polícia, a procuradoria, atendem às denúncias. Nem sempre, isso é verdade. Verificamos todos os dias, nem sempre. Mas hoje em dia, além da denúncia feita junto das autoridades, há a
há denúncia que é feita pelos meios de comunicação. Hoje há mais comunicação. Se nós denunciarmos através das redes sociais, mais facilmente conseguimos, de alguma maneira, pressionar a polícia a atuar. Quantas vezes vocês viram alguma coisa que apareceu nas redes sociais e depois a polícia foi atrás? Denunciem nas redes sociais. Ponham a fotografia do assediador lá. Digo, este é o assediador. É que mesmo que a polícia não for atrás, a comunidade vai censurar. Denunciem dessas formas todas. Um professor que assedia uma aluna tem de ser denunciado. Tem mesmo de ser denunciado. O aluno não deve temer. Tem mesmo de ser denunciado. Nem que isso valha reprovar, mas tem que denunciar. Sobre o comentário do Sr. Padre em relação à mulher, ela não se pinta, ela veste-se bem, mas mesmo assim é vítima do assédio, e muitas vezes ela tem que sair daquele lugar para fugir daquele contexto, daquele abuso. Bom, eu continuo a achar que a cultura da denúncia é muito importante. Eu vou dar-vos um exemplo de Portugal. Em Portugal, tu moras numa casa, num prédio, e recebes visitas. Elas ficam uma semana, 2 semanas, os vizinhos estão atentos. Um mês depois, pode ter a certeza que alguém da Câmara vai passar na tua casa. O que é que essas pessoas estão aqui a fazer? Sabe porquê? Os vizinhos denunciam. Tu deixas o lixo no lugar inadequado, pois ter a certeza, algum vizinho vai denunciar. Nós temos de criar essa cultura da denúncia. As mães, os pais têm que ajudar as crianças a denunciar. Isso na igreja, nas famílias, na comunidade. Nós temos que dizer aquilo que está mal, porque nós queremos transformar o meio em que nós estamos. Nós temos de denunciar. Temos mesmo de dizer está errado. Só que nós também, muitas vezes, eu também já vi isto, presenciamos uma coisa errada na nossa comunidade. Nós também calamos e dizemos, não, é para se eu for queixar, a pessoa vai ficar zangada comigo, então tu não queres mudar. Olha, a lei, por exemplo, se tu presencias um facto criminoso e não denuncias, se eu souber, eu vou denunciar a ti. Porque ocultar um facto errado tem a mesma gravidade que praticar aquele facto. Nós temos que denunciar, irmãos. Não está errado. Não, ela é queixinha. Não importa, eu vou mudar a minha comunidade. Eu vou mudar a minha comunidade. Vejam, por exemplo, o Evangelho de hoje, quando Judas perguntou a Jesus. Quando Jesus anunciou que ia ser traído e que o ia trair, estava ali. Judas perguntou, serei eu? E o que é que Jesus disse? Tu é que estás a dizer. Não é? Tu é que disseste. E nós temos que denunciar. Denunciar significa queixar. Pronto, temos que queixar mesmo. Senão não há confiança, infelizmente. Como? Mas muitas vezes também é um trabalho, não é? Porque parte da população acaba por, em alguns casos, não ter confiança nos órgãos do qual vai queixar. E muitas vezes tem de continuar a viver e a lidar com o agressor, com o violador, com o criminoso, porque em alguns casos é como se nada estivesse a funcionar, não é? Em várias realidades o momento faz isso, mas